Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Patrick Dias e sou seu professor de exatas aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula da série de aulas que eu gravarei abordando assuntos da física. Por isso aqui no canal eu criei duas playlists, uma de matemática básica e a outra de física básica. Então serão dois assuntos abordados ao longo do tempo. Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira aula, que nós abordaremos um dos assuntos que gera um pouco de dúvidas nos alunos a respeito de conteúdos em exercícios de física. Nós aprenderemos a transformar metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, o processo contrário. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vou ativar aqui a minha mesa digital. Bom, em vários exercícios de física nós precisamos adequar as unidades da velocidade. Por quê, professor? Quando eu calculo a velocidade, por exemplo, a velocidade média, vou só adequar aqui e apagar esse erro. Quando eu calculo a velocidade, por exemplo, a velocidade média, que ela é dada pela variação do espaço sobre o tempo, onde o espaço, no caso, ele pode ser calculado em metros e o tempo em segundos, ou também o espaço pode ser dado em quilômetros ou o tempo em horas. Essas basicamente são as unidades que a gente mais trabalha nesse tipo de exercício, metros por segundo e quilômetros por hora. Às vezes você vai se deparar com algum exercício que você está fazendo o cálculo da velocidade em metros por segundo e as alternativas de resposta vão estar em quilômetros por hora, então você vai ter que saber transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, e assim sucessivamente, o processo contrário. E como que nós transformamos um número em metros por segundo para quilômetros por hora? Nós podemos utilizar um fator que é o denominado fator 3.6. Guardem esse número aqui, guardem. 3.6, ele vai ser importante na hora dessa transformação de metros por segundo para quilômetros por hora. Digamos que eu tenho esse tipo aqui de esquema, metros por segundo e quilômetros por hora. Como que eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora? Quando eu quero transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu posso multiplicar o número que eu quero transformar por 3.6. Quando eu quero fazer o processo contrário, ou seja, transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu posso dividir o número que eu estou transformando por 3.6. Então, por isso esse fator 3.6 é muito importante nesse tipo de exercício. Nós veremos em um exemplo agora. Digamos que eu calculei a velocidade média de determinado carro e essa velocidade deu 72 km por hora. E as alternativas de resposta, elas todas estão em metros por segundo. Então eu tenho que calcular 72 km por hora, passar, no caso, esse valor para metros por segundo. Como que eu faço? A gente olha o nosso esquema aqui, que é importante memorizar. Eu quero passar 72 km por hora para metros por segundo. Ou seja, eu vou ter que dividir por 3.6. Aqui, se eu dividir por 3.6, fazendo a conta, vai dar 20 metros por segundo. Digamos um outro exemplo. Eu calculei a velocidade média de um carro e o meu resultado deu 20 metros por segundo. Só que as alternativas estão todas em quilômetros por hora. Tem que transformar então de metros por segundo para quilômetros por hora. Então eu vou pegar esse 20. Como seguindo esse esquema aqui, eu vou ter que multiplicar esse 20 por 3.6 para poder transformar em quilômetros por hora. Aí a gente vai fazer aqui multiplicando 20 vezes 3.6, que vai ser igual a 72 km por hora. Entenderam, pessoal? Basicamente eu uso esse fator 3.6 para poder fazer essas transformações. Se eu quero transformar algo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3.6. E se eu quero transformar algo de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3.6. E isso é muito importante que nós memorizemos, porque eventualmente nós lidaremos com exercícios que teremos que fazer esse tipo de processo. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!